Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. É importante notar que Jesus ele chama os discípulos, e quando ele chama os discípulos, ele chama para que os discípulos aprendam. Aprendam com quem? Com ele. Lembremos que lá no capítulo 3, quando há a escolha ali dos 12, ali Marcos vai dizer o seguinte: Jesus chamou aqueles que ele quis e chamou para estar com ele. Então, os discípulos estão com Jesus, aprendendo, conhecendo quem é aquela pessoa. Por isso que no versículo final, que é o 41, os discípulos, diante do que Jesus acabou de realizar, eles fazem esse questionamento. Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Quem é este? Quem é este homem? Porque é importante notar, meus irmãos, que eles estavam seguindo Jesus como um mestre. Eles ainda não tinham a consciência do entendimento de que eles estavam diante de Deus. Não era simplesmente o filho de Maria ou o filho do carpinteiro, como eles se expressavam dizendo. Estavam ali diante de Deus. Sim, filho de Maria, certo? José, pai adotivo, mas a consciência de que eles estavam diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles vão tomando consciência na medida que os acontecimentos vão se apresentando. Jesus expulsou o demônio daquele homem que estava na sinagoga, mas ali os discípulos ainda não estavam acompanhando ele. Jesus ali no capítulo 2, ele cura aquele paralítico, dizendo para o paralítico: teus pecados estão perdoados. Depois ele cura aquele homem de mão seca na sinagoga. E agora eles, depois do chamado, eles estão agora diante de uma situação. Estão numa barca. Ali,
no mar da Galileia, os ventos fortes começam a vir, como nós ouvimos na narração. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Eles começaram a ter medo, vamos nos afogar. Mas eu quero frisar mais uma vez, eles não tinham consciência ainda que eles estavam com Deus ali na barca. E eles olham e está lá Jesus dormindo. É até cômico. Você olha a barca com aquele vento forte contra ela, as ondas também, a água enchendo, e Jesus deitado, dormindo, meus irmãos. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Na normalidade da nossa vida, seria difícil nós estarmos numa barca nas condições em que estava e uma pessoa se encontrar ali deitada, dormindo tranquilamente. E aí eles gritam para Jesus. E aí o soberano, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que veio do céu, que sempre existiu, que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele, ele se levanta e diz: silêncio, cala-te. Aqueles ventos furiosos e aquele mar também, de repente, obedecem. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eles obedeceram a Jesus de Nazaré, que não é simplesmente Jesus de Nazaré, é Deus. Aquele vento foi criado por Ele. Aquele mar foi criado por Ele. Por isso que o vento e o mar se submetem à voz dele. Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Mas o que podemos trazer de ensinamento para a nossa vida? Meus irmãos, no mar da vida, aonde nós vivemos, aonde eu vivo e você vive, as tormentas, os ventos fortes, o mar agitado vai vir sobre nós. Não pensemos que nós vamos passar a vida neste mundo sem nenhuma tormenta. Não vamos. Os demônios, eles vão nos atormentar também. Eles vão fazer de tudo para nos deixar como? Inquietos, com medo. Aí vem as tormentas da conta de luz que precisa pagar. As tormentas e os ventos fortes da doença, da enfermidade. Como é difícil quando se vai no médico, faz os exames e o médico diz: está com câncer. Você está com uma doença que não tem cura. Você tem uma doença imune. E assim vai. Meus irmãos, quando se ouve uma coisa dessa, não tem como não entrar em desespero diante da humanidade que nós vivemos. As tormentas dentro da igreja, quantos ventos fortes dentro da igreja, meus irmãos. Cada hora é uma coisa que surge, né? Uma situação com um sacerdote, com um bispo, com um fiel. Pessoas que entram na igreja, cometem sacrilégio, pegam o Santíssimo Sacramento. As tormentas,
de hoje em dia, de pessoas que estão blasfemando contra Deus. Quantas blasfêmias, como eu disse esses dias e vem acontecendo, aquele homem lá se fazendo de Jesus Cristo, aquela situação deprimente, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Isso causa em nós um terror, causa em nós nós ficamos atormentados. É como se dissesse, meu Deus, até quando essas coisas vão continuar acontecendo? Até quando? Até quando casos de pedofilia? Até quando situações de aborto, sequestros, mortes? Que mundo é esse? Que mundo nós estamos? Assaltos. E parece que Deus não move um dedo, não é verdade? Olha bem o que eu estou dizendo. Parece. Vocês acham que Deus não está vendo tudo isso? É claro que Deus está vendo. Claro. Mas, padre, então por que Deus não move? Por que Deus não faz nada? Muitas vezes, meus irmãos, Deus está dando a oportunidade para a conversão dessas pessoas. Deus está dando ao outro a graça da paciência e da fé. Agora é o momento de crer. Nós, católicos, nós temos um Deus. Nós não estamos sozinhos. Vai dizer no Salmo que o guarda de Israel não cochila, ele não dorme, ele é vigia, ele está aí. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, lá vai dizer que tudo neste mundo está sustentado por meio dele. Tudo está por meio dele. E ele mesmo fala que não cai um fiapo de cabelo da cabeça de alguém se não for por permissão dele, uma folha que cai de uma árvore. Tudo isso deveria nos levar a tomarmos consciência que Deus parece estar dormindo, parece estar quieto, mas ele não está, não. Deus está vendo tudo. Tudo ele vê. Ele é onipresente. Ou seja, ele está presente em tudo. Deus não está longe. Mas qual deve ser o nosso comportamento? Nosso comportamento tem que ser diante do que Jesus falou agora para os discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, você não crê? Vocês ainda não acreditam que eu estou aqui? São tantas coisas que acontecem. Eu já há muito tempo, meus irmãos, eu tenho feito um esforço dentro de mim, já há muito tempo, para não me deixar abalar por nada, por nenhuma coisa, que isso não me abale. Na carta aos Filipenses, São Paulo vai dizer: não vos inquieteis com nada. Teve uma época que eu ficava sempre com essa palavra dentro de mim. Acontecia algum fato, alguma coisa assim, não muito boa comigo, não vos inquieteis com nada. Não vos inquietar com nada também não significa que eu vou viver como um alienado, né? Como se nada tivesse acontecendo e eu anestesiado. Não é isso. O não vos inquieteis com nada é entender. Deus está aqui. Nesta situação, Deus está. Ele não está dormindo e eu creio nisso. Deus vai tirar um bem de tudo isso que está acontecendo. Às vezes isso é para
humilhação, para eu não ficar e não cair no orgulho. Aí vem uma humilhação de alguém, para não ficar no orgulho. Porque em tudo está a mão de Deus que quer nos salvar. Então, diante dos fatos que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo na igreja, lá no local do seu trabalho, onde você está, coisas que acontecem, que estão acontecendo na minha comunidade, na Canção Nova, mas na sua comunidade também. O Senhor está dizendo, cala-te, cala-te, silêncio. Deus é Deus. Deus é Deus. O importante, meus irmãos, é que em qualquer situação da nossa vida, diante principalmente dessas situações difíceis que nos acontecem, como esses tormentos, aí, esses ventos fortes, essas águas que querem nos tragar, o importante é que você e eu estejamos com a nossa consciência limpa. Você compreendeu? Consciência limpa. Nós não podemos dormir com a nossa consciência pesada. Não adianta mentir, não adianta inventar isso, não adianta inventar aquilo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. O que não pode é a inquietação. É preciso muita prudência diante de todas as situações. Recebeu a notícia, você pegou um câncer. Respira fundo. Respire fundo. E agora, doutor, o que é preciso fazer? Porque quando uma pessoa recebe uma notícia assim, a inquietação vem sobre ela de uma forma tão grande que a primeira coisa que ela já imagina é lá dentro do caixão. E não é bem assim, né? Não é assim. Quando vem a conta de luz que não conseguiu pagar, não sei o que, aquela coisa toda, ou alguma coisa que lá que não podia, já pensa o quê? Preso, vão me prender. Não. É um momento de aquietar o coração e saber, existe um Deus em 3 pessoas que cuida de mim. Eu não posso me desesperar. Eu preciso, nesta situação que está acontecendo, eu preciso aquietar meu coração e esperar em Deus. Porque aparentemente parece que ele está dormindo, mas ele está muito mais acordado do que eu e você possamos imaginar. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Uma coisa é certa, meus irmãos, tudo passa nesta vida. Tudo vai passar. Só quem não pode passar na nossa vida é Deus. É nosso Senhor. Ele é o único que não pode passar. Vamos tranquilizar nosso coração, mesmo diante desses ventos fortes e dessas águas que querem nos tragar. Vamos acalmar o nosso coração e vamos permitir que Deus, que é Deus, ele possa agir, porque Deus agirá no momento certo. E ainda que o câncer ou qualquer outra coisa me leve à morte, tenhamos calma. Só tenhamos a consciência limpa, em paz, porque será apenas uma passagem para o encontro com Deus. Não vos inquieteis com nada, cala-te, não tendes fé? Deus é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. E Jesus estava dormindo tranquilamente, deitado no travesseiro, enquanto a barca estava sendo tragada pelos ventos, mas nunca seria, porque Jesus é o Senhor.